O principal tratamento para a principal doença da neurocirurgia pediátrica, que é a hidrocefalia, é a DVP, a derivação ventrículo-peritoneal. Mas as famílias ficam em dúvida. Em que isso vai afetar a vida do meu filho ao longo do desenvolvimento e no futuro? A gente vai conversar sobre isso agora, em Conexão Neural. A gente já tem um episódio que se chama Tratando a Hidrocefalia com DVP. Tá aqui no canal. É só ir lá para ver como é que ela é indicada, para que ela serve. Ela serve para tratar a hidrocefalia, que é o acúmulo de líquido pressionando o cérebro. É a doença mais frequente e mais importante da neurocirurgia pediátrica. E tem múltiplas causas: prematuridade, ação congênita, o aparecimento de tumores cerebrais, hemorragias. Então, muitas condições na nossa área podem provocar hidrocefalia. Ou seja, o número de crianças com derivação ventrículo-peritoneal é cada vez maior. A DVP é basicamente um conjunto de catéteres que vai drenando o líquido lá de onde ele está acumulado, no ventrículo cerebral, para a cavidade peritoneal, no abdômen. Então o líquido sai da cabeça, é drenado para a barriga e com isso alivia a pressão intracraniana. A pressão dentro do crânio da criança deixa de comprimir o cérebro. E eu tenho também uma válvula interposta entre os catéteres. A função dessa válvula é regular o fluxo, para que eu não drene nem líquido de mais, nem de menos. Então as famílias costumam ter muitas dúvidas sobre como a DVP pode afetar a vida e o desenvolvimento da criança, inclusive quando a criança crescer na sua fase de adolescente e de adulto. Pois bem, eu queria começar essa conversa dizendo como é que a gente pode, no bebê ainda, na fase de lactente, perceber se a DVP está funcionando bem ou não. Ora, se a DVP tem algum problema, como por exemplo uma obstrução, um entupimento, às vezes associada a uma infecção, os sinais que aparecem são os mesmos sinais da pressão alta dentro da cabeça. Então os principais, a criança fica muito sonolenta, mas uma sonolência diferente do estado habitual dela, em que até é difícil acordá-la. Ela começa a vomitar e ela também tem dor de cabeça. Mas o bebê novinho, é difícil ele falar para a gente que está com dor de cabeça. Então a gente vai perceber por meio de muita irritabilidade, recusa alimentar, essas situações que o bebê demonstra quando está incomodado. A questão é que muitas situações com a criança pequena também têm esses sintomas. Imagina uma infecção intestinal, uma gastroenterite, também pode dar vômito, também pode dar irritabilidade. E uma infecção, quando se agrava, também pode dar sonolência. Então é importante saber, primeiro, que a criança com DVP, ela continua podendo ter quaisquer outras doenças, quaisquer outras condições da infância que todas as outras crianças têm. Então, teve sinais que podem sugerir uma gastroenterite, uma infecção de garganta, uma otite. A avaliação precisa passar também pelo pediatra com toda a anamnese e o exame clínico que qualquer outra criança também passaria. É importante considerar essas hipóteses, porque às vezes a gente corre o risco de fazer uma tomografia da criança suspeitando de um problema com a DVP, que a gente chama comumente de válvula, quando na verdade ela tem uma situação bem mais comum, uma infecção de garganta, por exemplo. Por outro lado, é preciso estar atento às crianças com DVP para considerar essa hipótese e não deixar que a pressão intracraniana progrida até um nível de risco para o cérebro quando esse for o caso. Então é preciso haver um equilíbrio. Eu tenho sim que suspeitar das outras condições comuns da infância,
Mas se elas não se confirmarem, eu preciso ter a hipótese de que a situação seja com a DVP. E aí a atuação do neurocirurgião pediátrico, da criança, da família, é muito importante. A família precisa ter o profissional especialista a quem recorrer nesses momentos de dúvida. E o que é que a criança, desde a fase de bebê, passando para as fases seguintes da infância, para o crescimento, virando pré-adolescente e adolescente? Isso é uma pergunta que me fazem muito. O que é que a criança tem que deixar de fazer porque ela tem uma DVP? Eu vou dar uma resposta simples e que pode ser surpreendente. E a resposta é nada. A criança não precisa deixar de fazer nada porque ela tem uma DVP. Doutor, pode fazer esporte? Pode. Pode jogar bola? Pode. Na verdade, é fato que uma criança com hidrocefalia, ela pode ter alguma dificuldade motora, cognitiva, ela pode sim ter uma associação com algum prejuízo neurológico e ser uma criança com deficiência. Mas isso vai ser devido à pressão que o cérebro sofreu em um dado momento, e não por causa da DVP. A DVP é o tratamento. Ela pode ter complicações como a obstrução, a desconexão, a infecção? Pode. Mas não é ela que vai prejudicar o desenvolvimento da criança. E eu não devo, nem posso, limitar os estímulos a que a criança está submetida por conta da existência da DVP. Essa semana mesmo, uma família me perguntou: doutor, e o choro intenso? O bebê fica chorando, forçando. Isso atrapalha o funcionamento da válvula? Não. Então, eu tenho que encarar com naturalidade um equipamento implantado que vai ficar com o meu filho, provavelmente, pelo resto da vida dele. Então, eu tenho que encarar com naturalidade. Sabendo que, na grande maioria das vezes, quem não sabe que aquela criança teve a hidrocefalia, se submeteu à DVP, não tem nenhum sinal externo de que ela está portando essa prótese. Então a gente tem que levar, sim, uma vida cheia de estímulos, uma vida cheia de inclusão na família, na comunidade, na sociedade. Outras dúvidas frequentes da família. Quando a criança crescer, virar adolescente, virar adulto, eu preciso trocar a DVP porque o tamanho vai ficar curto? E aí eu respondo, na grande maioria, quase totalidade dos casos, não. Porque quando a gente coloca esse catéter no abdômen, olha aqui na figura, a gente coloca um excesso de catéter para que a criança vá crescendo, esse catéter vai esticando e ele é suficiente para o tamanho de um adulto. A não ser que a criança fique do tamanho do Vitor, por exemplo, talvez seja necessário a gente alongar o catéter. Mas isso é muito raro. Se a criança crescer e ficar do tamanho de um jogador de basquete, às vezes uma DVP mais antiga, ela vai ficar curta, vai sair da cavidade, a gente precisa fazer uma cirurgia para alongar. Mas eu vou ser bem sincero, não lembro a última vez que eu precisei fazer isso. Então, via de regra, não. Não precisa trocar a DVP porque ela ficou curta. Quando é que é preciso, então, trocar a DVP? Só quando ela complica, quando ela para de funcionar, seja por obstrução, entupimento, desconexão de alguma das suas partes ou infecção. Se não houver complicação com a DVP, ela fica indefinidamente e eu não preciso ir me preocupando com um momento marcado de fazer troca. Só se houver realmente algum incidente aí ao longo da vida da criança e o neurocirurgião pediátrico precisar intervir. Lembrando que logo que a gente implanta a válvula, vai ficar assim uma pequena cicatriz no crânio e uma pequena cicatriz no abdômen. E nas primeiras semanas é recomendável que eu não deite o bebê em cima da cicatriz, em cima da válvula, pressionando, porque pode prejudicar a cicatriz com essa pressão. Mas depois não tem limitação nem quanto à posição de deitar depois das primeiras semanas
e dos primeiros meses. O que eu queria ressaltar mesmo ao final dessas recomendações é que é muito importante a atuação do médico mais importante na vida da criança, que é o pediatra, nesse acompanhamento, e a presença do neurocirurgião pediátrico fazendo o acompanhamento periódico em parceria e à disposição para quando houver qualquer dúvida. Se você achou esse conteúdo interessante, se você tem uma criança com DVP na sua família, compartilhe o vídeo com quem você acha que também vai se interessar por ele, com alguma mãe, com algum pai, com alguma família que tem uma criança também com DVP. Se ficou alguma dúvida que a gente não abordou aqui, coloca nos comentários do vídeo. A gente vai ter a maior satisfação de interagir e esclarecer. Pode entrar em contato também através das nossas outras redes sociais e marcamos já o encontro da nossa próxima semana, divulgando sempre neurociência e neurocirurgia pediátrica aqui no Conexão Neural.